A palavra do Senhor é algo maravilhoso, sempre me surpreende. Quando eu penso na palavra do Senhor, eu sempre penso em desafio, em algo que eu tenho que descobrir mais, que peneirar mais, que ler mais, que estudar mais, para tentar aprender mais, porque ela é muito rica. Você pode ler um versículo inúmeras vezes, mas sempre esse versículo, ele vem com algo novo, ele vem com, uma substância maior. Isso é maravilhoso. Eu tenho amigos que são gêmeos, idênticos, e antes de ter a proximidade com eles, era muito difícil saber quem era quem. Sempre eu confundia os nomes. Sempre que eu chegava para um que falava o nome, não, eu sou fulano. Aí chegava o outro, não, eu sou fulano. E era sempre aquela confusão. Por quê? Porque eu não tinha intimidade. Toda vez que eu via aqueles dois idênticos, eu não sabia quem era quem. E aquilo me causava sempre transtorno. E sempre eu ficava sem graça, porque eu não tinha intimidade. Até que com o passar do tempo, conversando, convivendo, estando em lugares próximos, comecei a distinguir semelhanças e diferenças entre um e outro. Então, daquele tempo em diante, nunca mais eu me confundi. Podia ser no escuro ou na claridão, nunca mais eu me confundi, porque eu tinha intimidade. Às vezes, qualquer um de nós já passou por essa experiência de estar em algum lugar, viajando, e de repente vê alguém conhecido, assim, da televisão ou de algum lugar. Olha, será que não é fulano? Aí alguém olha, não sei, porque na televisão parece que é maior, mais gordo, não sei, e fica naquela coisa, mas não tem aquela, proximidade, porque não há intimidade. Você conhece, você sabe, pode até falar da vida, mas não há intimidade. A igreja hoje, ela passa por um momento difícil de discernimento. Ela não sabe mais discernir quem é Jesus. Ela não sabe mais dizer, será que esse é Jesus? Será que isso que estão falando a respeito da Bíblia é realmente a Bíblia? Será que o que estão pregando nas igrejas, será o que estão falando ali é a Bíblia? Porque é tão parecido, parece tanto com a palavra de Deus, mas como não há intimidade, muitas vezes as pessoas são enganadas, as pessoas são confundidas, as pessoas ficam com dúvidas. Eu vejo que nunca na história da humanidade foi tão fácil ter Bíblias. Hoje nós temos Bíblias de todos os sabores, Bíblia de comentário de um jeito, comentário de outro, Bíblia de estudo, Bíblia dos mais variados modos. Só que o que eu noto, que por mais Bíblia que haja no mercado, mais Bíblia que haja em casa, as pessoas não leem a Bíblia. As pessoas não leem a Bíblia. Passa seu tempo, vem na igreja e pula no louvor e faz aquela coisa e está sempre ali, mas não lê a Bíblia. E por que não lê a Bíblia? Não sabe discernir quem é quem. Será que aquele é Jesus? Não, será que aquele que é Jesus? Mateus 24 diz que nos últimos tempos pessoas vão chegar dizendo, olha, Jesus está ali, olha, Jesus está ali, olha, a palavra do Senhor está ali. E onde estará o discernimento para saber se é verdade aquilo ou não? Intimidade. 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 Mas como eu vou ter essa intimidade? Primeira coisa, lendo a palavra de Deus. Amém. Amém? Amém. Primeira coisa, lendo a palavra de Deus. Se nós não lermos a palavra de Deus, nós não saberemos discernir a voz daquele que nos fala. A voz do pastor. João 10 diz assim, Jesus diz, olha, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Conhecer é ter intimidade. Eu falei sobre gêmeos. Por quê? Porque nos últimos dias vão surgir muitos anticristos. Pessoas que se aparentam, pessoas que fazem coisas semelhantes. E a Bíblia diz que eles vão fazer sinais. A Bíblia diz que eles vão falar muita profecia. A Bíblia diz que eles vão fazer coisas que até os escolhidos vão ficar balançados. E como podemos nos preparar? Como podemos, nos proteger disso? Primeira coisa, a palavra. A palavra. No momento que eu entro num lugar e eu olho um versículo como esse, Isaías 55:6, e ele não faz mais diferença na minha vida, é porque a palavra
já é mais um item religioso, não é mais aquela coisa de paixão, não é aquela coisa que eu amo mais, não é aquela coisa que me dá prazer, é só um item religioso. Você agora está olhando Isaías 55:6, sabe? E essa palavra diz assim: busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Vivemos tempos em que podemos buscar o Senhor, a palavra do Senhor está conosco, mas quanto tempo perderemos não buscando ao Senhor? Você pode dizer, mas pastor, o que você leu tem a ver com o que você está falando? Tudo, porque essa palavra de Jesus fala sobre intimidade, fala sobre você conhecer aquele que te enviou. Jesus, ele estava passando no lugar, vindo de Betânia. Para quem não lembra, Betânia foi o marco de vários milagres. Um deles foi a ressurreição de Lázaro. Lázaro estava morto e lá ele ressuscitou. Era um lugar em que pessoas sabiam da palavra do Senhor, sabiam que Jesus já esteve naquele lugar. Mesmo assim, muitos não praticavam a palavra. Mesmo assim, muitos não viviam essa palavra. E Jesus passa por ali. Não era a época de figos, não era a época. As árvores estavam sem nada, porque não era a época. Só que Jesus, ao longe, ele olhou uma árvore, uma figueira, e viu ela toda cheia de flores, de folhas. E estranho, porque na época de figos, a figueira tem que estar seca. Por que aquela árvore tem folhas? Vou lá. Jesus chega na árvore, começa a olhar, não há frutos. Jesus diz, olha, porque não há frutos, nunca mais nasça fruto de ti. Para algumas pessoas isso é radical demais. Jesus foi muito grosso, Jesus foi muito temperamental. Por que ele já falou assim de uma árvore só porque não tinha frutos? Porque Jesus não criou nenhuma árvore para ser infrutífera. Jesus não criou nenhum de nós para sermos infrutíferos. Em tempo de frutos, tem que ter frutos. Na época em que ainda está se preparando para ter frutos, eu entendo, é época, é entre safra, não tem frutos. Mas por que você está com aparência de frutos? Aquela árvore tinha uma aparência de frutos. Aquela árvore tinha uma aparência, sabe, de saborosa, mas ela era vazia. Isso fala muito conosco, de igreja, tem que ter pessoas que mostram que tem aparência de frutos. Aparência de que elas são produtivas, que tem a palavra, que buscam a Deus, mas quando se chega próximo da vida daquela pessoa, são vazias, não tem Deus, não tem nada, sabe, são infrutíferas.